capítulo 1, a partir do versículo meia dúzia, diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus, presta atenção na palavra reunidos, com Jesus, lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Preste atenção à palavra reuniam mais uma vez. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Só até aí. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui também reunidos, Senhor, unânimes na fé em Cristo Jesus. E nesta manhã, te pedimos que o Senhor venha falar conosco, abençoando nossas vidas, ministrando aos nossos corações e aplicando essa palavra nas nossas vidas. Que toda barreira, que toda resistência, que toda opressão, que todo mal caia por terra, Deus. E essa palavra seja ministrada com toda liberdade e seja entendida também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. No ministério do Senhor Jesus, querido, desde o seu início, uma das maiores preocupações que o Senhor tinha era com que os seus discípulos permanecessem unidos. Era com que seus discípulos permanecessem junto a Ele. Era com que seus discípulos permanecessem naquele processo de ensino, de crescimento, de aprendizado. O Senhor, Ele teve muito trabalho. Talvez ele tenha tido mais dificuldade em manter os seus discípulos unidos do que fazer os milagres que ele fazia. Porque aqueles discípulos que Jesus escolheu, eles não eram fáceis. Eles tinham as suas fraquezas, eles tinham as suas debilidades, eles tinham as suas dificuldades. Não muito diferente de nós. Olha para esse irmão que está próximo a você aí, você vai ver que nós também temos as nossas fraquezas. Nós também temos as nossas debilidades. Jesus aqui nessa manhã também não escolheu pessoas fáceis, não. Jesus, Ele escolheu pessoas, a começar daquele que está pregando, Ele escolheu pessoas que Ele queria manifestar a glória dEle. Ele escolheu pessoas, independente de serem fáceis ou difíceis, Ele escolheu pessoas que Ele tinha convicção de que Ele poderia transformar. Então, assim como aqueles discípulos no passado, Jesus também escolheu pessoas comuns, pessoas normais, que têm dificuldade como todos nós temos. E o trabalho do nosso Senhor Jesus, ainda hoje, é nos manter unidos. A preocupação, então, do Senhor é que aqueles discípulos permanecessem unidos, mesmo apesar das suas fragilidades, mesmo apesar das suas fraquezas. E também, querido, Jesus queria que eles permanecessem unidos em meio às dificuldades e aflições, em meio às perseguições. Então, nessa manhã,
apesar das nossas fragilidades, precisamos permanecer juntos. Nesta manhã, apesar das perseguições que nós enfrentamos hoje como igreja, apesar das oposições que nós enfrentamos hoje como igreja, nós precisamos permanecer. Vou tentar mais uma vez, acho que os irmãos cochilaram. Me ajuda a pregar. Primeiro acorda esse irmão que está aí, diga: meu irmão, Deus quer falar contigo. Faz igual Deus falou com o Ezequiel: Ezequiel, levanta-te que eu quero falar com você. Ajuda teu irmão, fala para o irmão: Deus quer que a gente esteja unido. Fala para ele: Deus quer que a gente esteja unido. É um desafio, querido, para nós. E aqui eu quero lembrar a você que a figura que Deus usa com relação à igreja, uma delas é de um rebanho de ovelhas. E qual é o principal objetivo quando um predador ataca o rebanho? O principal objetivo quando um predador, seja um lobo, seja um leão, seja lá qual for o predador, ataca um rebanho de ovelhas, o principal objetivo dele é afastar e dispersar as ovelhas. Porque ele sabe que se as ovelhas permanecerem unidas, o lobo ele não ataca o rebanho quando as ovelhas estão unidas. Mas quando ele ataca e as ovelhas se dispersam, ele consegue destruir aquele rebanho e matar cada uma individualmente aos poucos. Então, por isso que hoje temos visto tantas pessoas atacando a igreja. Infelizmente, esse ataque à igreja do Senhor nesses últimos dias tem gerado, queridos, um grupo de pessoas que se diz desigrejado, que são pessoas que se afastam da igreja, se afastam da comunhão, se afastam da congregação, e isso faz com que essas pessoas sejam alvos mais fáceis ao adversário. Então Jesus, ele tem um trabalho muito grande, queridos, de tentar, de se esforçar ao máximo, no que depender dele, de manter o seu povo unido, apesar das suas diferenças, apesar das suas fragilidades, e apesar das perseguições também, porque elas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, o adversário luta contra, ele se opõe, e isso não é algo que acontece só hoje, sempre foi assim, meu irmão. Enquanto nós estivermos nessa terra, vamos enfrentar perseguições. Enquanto estivermos nessa terra, enfrentaremos oposições. Enquanto estivermos nessa terra, teremos que lidar com as fragilidades e dificuldades de cada um, porque ninguém aqui é perfeito, queridos. A começar de mim, até a última pessoa que está ali na porta, todos nós temos nossas fragilidades. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos algo que Deus ainda está tratando e transformando em nossas vidas. Então nós precisamos aprender a lidar com isso e permanecermos juntos. Precisamos aprender a lidar com isso e permanecermos unidos. E aqui eu queria que, por isso que eu coloquei, o milagre quase imperceptível. Ele não é imperceptível, mas é quase. Porque quando nós olhamos para o livro de Atos, com uma primeira olhada, o que é que nos chama a atenção? Ao olhar o livro de Atos, o que nos chama a atenção são os milagres que acontecem. É algo muito impactante você já ver no início do livro de Atos, o Espírito Santo descendo, aqueles discípulos sendo cheios do Espírito, e numa pregação quase 3.000 se convertem. Isso é impactante para nós. Olha, uma multidão se convertendo logo de cara. No capítulo 3 nós já vemos um milagre acontecendo. Pedro, até então, os milagres dos discípulos não eram relatados, só os milagres de Jesus, mas no livro de Atos nós vemos um milagre sendo relatado pelos discípulos. Um paralítico é levantado. Olha que maravilha! E nós vamos vendo o livro de Atos acontecendo, Deus usando os apóstolos para fazer milagres e maravilhas. O evangelho crescendo, o evangelho se expandindo. Mas quando nós damos uma segunda olhada, mais atenta, nós vemos um milagre ali quase que imperceptível acontecendo diariamente.
que é a igreja permanecendo unida. O povo de Deus permanecendo junto. E isso, que não é obra dos homens, isso não é obra de pessoas, isso não é obra de instituição, mas isso é a obra de Deus agindo naquela igreja, naquele tempo. E o mesmo Espírito Santo que estava agindo naquela época é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa manhã, é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, que está na sua vida também. Então esse mesmo Espírito está nesse mesmo trabalho de nos manter unidos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E aqui eu quero que você preste atenção em algo, por isso eu fiz questão de ler esse texto. Porque dentre os discípulos de Jesus, havia pessoas bem diferentes. Tinha, por exemplo, Simão o Zelote. Simão o Zelote era alguém que era a favor da libertação do povo de Israel do jugo de Roma. Talvez ele fosse até um amigo de Barrabás, por exemplo, que também fazia parte de um grupo que tentava quebrar o jugo de Roma sobre Israel. Dentro do mesmo grupo, você conhece, havia Mateus, que era cobrador de impostos. Ele era do grupo que era a favor de Roma, trabalhava para Roma. Então você percebe que havia grupos ali opostos. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, trabalhavam no mar, mas havia, por exemplo, o próprio Mateus, que era cobrador de impostos, havia outros discípulos que tinham outras atividades ali. Então havia um grupo diferente de pessoas com um poder aquisitivo diferente, eles estavam ali reunidos. Dentro da cultura de Israel, em que em muitos lugares a mulher era considerada como um ser até sem alma, você ver aquela igreja reunida todos juntos, homens e mulheres, era um grande desafio, queridos. Era algo inovador. Para você ter uma ideia, quando o povo de Israel ia adorar no templo, você lê isso nos evangelhos, havia o pátio das mulheres. Ou seja, as mulheres ficavam numa parte separada, elas não iam até o lugar da adoração, elas ficavam num pátio separado, só os homens iam. Então você perceba que Deus está quebrando as resistências para que o povo dele esteja unido. Daquelas 120 pessoas, de repente é acrescentado mais quase 3.000 pessoas. E você lendo o livro de Atos, você vê que havia pessoas de diversas regiões, embora judeus, mas que estavam espalhados por todo o Império Romano. Aquelas quase 3.000 pessoas são agregadas à igreja. A igreja se divide? Sim ou não? Não, meu irmão, a igreja não se dividiu. Você vai ver lá no capítulo 4, a partir do versículo 42, continua dizendo que a igreja se reunia com singeleza de coração, perseverava na doutrina dos apóstolos, partiam o pão. Então você percebe que aquelas quase 3.000 pessoas foram agregadas à igreja, pessoas de diferentes lugares, diferentes níveis culturais, diferentes níveis sociais, foram agregadas à igreja. E a igreja não se divide, a igreja continua coesa, a igreja continua junta, a igreja continua participante. Vamos avançar um pouco mais, do capítulo 8 em diante, você vê que a igreja começa a crescer. Como Jesus disse, vocês vão começar a pregar em Jerusalém, mas vocês vão sair de Jerusalém e vão alcançar a Judéia. Vocês vão sair da Judéia e vão alcançar Samaria. E vocês vão sair de Samaria e vão alcançar os confins da terra. Então, no capítulo de número 8, você vê a igreja avançando e alcançando Samaria, que era de uma outra cultura. Você conhece a história, sabe que os samaritanos não se davam com os judeus. Mas quem é que foi evangelizar os samaritanos? Os judeus. E Deus quebrou aquela barreira e a igreja continuou coesa. A igreja continuou unida. A igreja continuou caminhando junta dentro de uma mesma visão, dentro de um mesmo propósito. Então hoje, queridos, nós precisamos também seguir nesse mesmo caminho.
Se nós olharmos depois do capítulo 8, vamos avançar para o 13, Deus já usando o apóstolo Paulo para levar a igreja além das fronteiras da nação judaica, alcançar os confins da terra. E nós vemos que ainda assim a igreja continuou seguindo o seu caminho, a igreja continuou recebendo graça, a igreja continuou recebendo a alegria do Espírito Santo, fortalecimento para enfrentar os desafios, para enfrentar as oposições, mas continuar unida. Nessa manhã, queridos, nós precisamos seguir esse mesmo caminho. Nós estamos vivendo dias em que tudo tem sido feito para nos afastar e nos isolarmos uns dos outros. Mas a palavra de Deus para nós como igreja hoje é que esse milagre também possa acontecer no nosso meio e Deus continue nos mantendo unidos no mesmo propósito. Deus continue nos mantendo unidos em Cristo Jesus. Deus continue nos mantendo unidos na nossa fé. Que nada nem ninguém possa nos afastar, que nada nem ninguém possa nos separar, queridos, mas que possamos continuar firmes na nossa fé, esperando a vinda do nosso Senhor, esperando a vinda do nosso Salvador para buscar e nos salvar. Então houve um milagre de Deus ali, não só na operação de maravilhas, mas uma maravilha quase imperceptível estava ali agindo dia a dia, mantendo aqueles discípulos unidos. E isso foi algo que eu falei na quarta-feira agora passada. Por isso é importante, queridos, nós lutarmos pela nossa unidade. Por isso é importante nós lutarmos por estarmos juntos. Por isso é importante nós lutarmos pela nossa fé. Por isso é importante nós estarmos participando e não nos sentirmos excluídos, mas eu faço parte, eu estou junto, eu sou a igreja, eu estou com a igreja. Porque esse ambiente de unidade, esse ambiente de estarmos juntos, esse ambiente de união é um ambiente onde os milagres acontecem. Eu só ouvi um amém da irmã Maria aqui bem baixinho, mas o ambiente de milagres, querido, é um ambiente de unidade da igreja. O ambiente de milagres é um ambiente onde as pessoas estão no mesmo propósito, estão numa mesma fé. Um lugar onde há dissensão, um lugar onde há divisão, um lugar onde há partidarismo, um lugar onde há contenda, não é esse o ambiente onde os milagres acontecem. Por isso há tanta resistência, queridos. Por isso há tanta barreira. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais nós não temos visto tantas maravilhas e tantos sinais nos dias de hoje. Porque ao invés de estarmos unidos e deixando o Espírito Santo nos manter unidos, a gente quer se dividir, a gente quer se separar. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele diz que nós devemos preservar. Presta atenção nisso. Devemos preservar a unidade do Espírito. Ali então está dizendo que não sou eu que provoco a unidade. Não sou eu quem faço a unidade. É o Espírito Santo quem faz. E a minha parte é preservar aquilo que Ele já está fazendo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então nós precisamos estar juntos. Tem uma ilustração que a gente conta, né, do porco espinho. Conta-se que houve um inverno muito rigoroso numa certa região onde tinham porcos espinhos. Não sei se é porcos espinhos. Aí aquele inverno muito rigoroso, com neve, com tudo, aqueles animais, quando eles se isolavam, eles morriam de frio. Mas quando eles se aproximavam e se aqueciam, eles conseguiam se aquecer e sobreviver. Mas os seus espinhos, uns feriam os outros. O que eles faziam? Se afastavam de novo. Morriam de novo. Se reaproximavam. E quando se reaproximavam, o que eles percebiam? Os seus espinhos, um prejudicava o outro, um machucava o outro, mas sobreviviam. Então, um porco espinho sábio pensou:
É melhor nós convivermos com os espinhos uns dos outros, nos machucando, mas sobrevivermos, do que a gente se isolar e morrer. Trazendo isso para nós, queridos, quando nós nos afastamos, nós nos esfriamos na fé, nós nos esfriamos no amor, nós nos esfriamos na compaixão, nós nos esfriamos na nossa alegria de estar na casa de Deus, alegria em servir a Deus. Quando nós estamos juntos, quando nós nos congregamos, quando nós nos reaproximamos, nós corremos o risco de ferirmos uns aos outros. E isso é normal, isso é até esperado. Mas é isso que nos mantém aquecidos e nos mantém vivos na presença de Deus, para continuarmos falando do amor de Deus e cumprindo o nosso chamado. Então, nessa manhã, meu irmão, eu posso até te ferir, meu irmão, e se eu te ferir, me perdoe desde já. Tenha misericórdia de mim desde já, mas vamos estar unidos propagando a fé, vamos estar unidos mantendo um ao outro aquecido, meu irmão, vamos estar unidos mantendo um ambiente propício para que milagres aconteçam entre nós. Amém, meu irmão? Você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Então eu queria rapidamente aqui falar sobre, para a gente ter unidade, então, para a gente manter esse ambiente de amor, para a gente manter esse ambiente de estarmos juntos, de união, do Espírito Santo nos mantendo juntos, nós vemos aqui algumas lições que nós precisamos trazer para nós, que é, em primeiro lugar, para que haja união, para que haja unidade, é necessário que haja ordem, é necessário que haja organização, porque se todo mundo faz aquilo que quer fazer, não tem como estar unido. O livro de Juízes, ele repete uma frase que me chama muito a atenção. Ele diz lá, naquela época não tinha rei em Israel, não tinha liderança, e cada um fazia segundo o seu próprio coração. Irmãos, se cada um de nós aqui fizer segundo o seu próprio coração, a gente nunca vai estar unido. Se cada um aqui fizer aquilo que quiser fazer, a gente nunca vai estar unido. Você prestou atenção no que nós fizemos hoje, na hora do ofertório. Quem está assistindo pela internet não vai ver, né? Mas na hora do ofertório nós lemos aqui um comunicado vindo da parte do Conselho da Nova Vida. Então nós temos que seguir uma orientação, querido, para que haja ordem, para que haja união, para que haja unidade. Se não tiver isso, a gente não vive junto. Se não tiver essa organização, essa hierarquia, não dá para viver junto, querido. Se todo mundo fizer o que quiser fazer, não dá para viver junto. Então, para que haja organização, é necessário que haja uma hierarquia. É necessário que alguém dê uma palavra, alguém dê a direção, alguém aponte o caminho, alguém diga o que vai ser feito. Porque senão, querido, se todo mundo disser o que vai ser feito, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos sair aí dispersos, como eu falei do rebanho, vai sair cada ovelha correndo para o seu lado. Quando vem o lobo, o pastor, ele direciona a ovelha para o lado que ele quer, e ele se posiciona para defender a ovelha do lobo. Agora, se ele não direcionar a ovelha, e cada ovelha correr para o lado que quiser, o lobo vai pegar as ovelhas. Então, nessa manhã, meu irmão, eu tenho uma participação muito importante nesse processo de ordem, de organização, de seguir a hierarquia, de obedecer à direção que existe daqueles que estão acima de mim. Eu não posso sair fazendo tudo aquilo que eu quero, meu irmão, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda fazer. E isso somos todos nós. Não é porque eu sou pastor que eu estou isento disso, não. Eu também tenho que fazer aquilo que Deus me manda, não o que eu quero, não. O apóstolo Paulo mesmo lhe disse que ele buscava viver com boa consciência diante de Deus, mas também diante dos homens. Ele mesmo dizia, eu me restringo, eu deixo de fazer as coisas que eu quero fazer para poder agradar aos outros,
Então o próprio Paulo também não fazia aquilo que queria. O próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse: eu não vim a essa terra para agradar a mim, mas eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus, de repente, ele poderia querer vir aqui a essa terra para curtir toda a criação que ele fez, curtir a praia, curtir o monte, curtir a cachoeira, mas ele não veio aqui para passar férias. Ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Então nós também, nessa geração, nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai, não a nossa. Amém, meu irmão? Se cada um quiser cumprir a sua vontade aqui, a gente não vive em unidade, queridos. Mas se todos nós estivermos dispostos a cumprir a vontade do Pai, aí vai haver uma unidade, e aí vai haver a bênção, a graça de Deus, o poder de Deus operando. Amém? Uma terceira coisa que eu acho importante da gente tratar aqui, para que haja unidade, chega até a rimar, é importantíssimo, é insubstituível ter humildade. Eu não consigo viver unido com você se eu não for humilde. E aqui eu queria tratar da humildade em duas situações. A primeira situação que eu queria tratar da humildade está ligada a nós reconhecermos as nossas fragilidades. Reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecermos os nossos pecados. Meu irmão, com todo respeito, você não é perfeito. Você pode dizer para o pastor: pastor, você não é perfeito também. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas debilidades, nós temos os nossos medos. Então, como eu posso me sentir melhor do que você se eu tenho fraquezas e fragilidades? Preciso ser humilde de reconhecer isso. Preciso ser humilde de reconhecer que às vezes eu vou errar. Vou até usar uma outra palavra mais pesada. Eu preciso reconhecer que às vezes eu vou pecar, vou transgredir a lei de Deus, vou desobedecer a Deus. Ah, pastor, você, pastor, vai errar e vai pecar? Vou. Sou ser humano igual a você, tenho as mesmas fragilidades e falhas, passo pelas mesmas lutas, tenho as mesmas tentações. Preciso ter essa humildade, queridos, de reconhecer a minha fraqueza, a minha fragilidade. E eu preciso ter a humildade também, e aqui isso foi novo para mim, de aceitar os erros e fraquezas do outro. Porque é isso que tem afastado muitas pessoas da igreja. Ah, o pastor errou comigo, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. O pastor errou comigo, o líder errou comigo, o diácono errou comigo, eu vou sair dessa igreja e vou viver, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, mas eu vou servir a Deus na minha casa. Aí vira um desigrejado, como eu falei anteriormente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando nós tomamos essa postura, em outras palavras, sabe o que nós estamos dizendo? Eu sou melhor do que eles. Então não vou mais conviver com eles porque eu sou melhor. Eles erraram comigo, eles são ruins, eles são pecadores e eu sou melhor. Nós somos melhores? Não. Eu preciso ser humilde de aceitar o erro do outro e entender que o outro é tão fraco quanto eu. Eu não sou melhor do que ele para excluir ele da minha convivência e dizer: não, você não vai mais conviver comigo porque eu sou melhor, eu sou bom, você fez isso, você fez aquilo, você não presta. Eu sou bom, eu que faço, eu que sou espiritual, eu que sou crente. Essa postura, querido, tem afastado e dividido muitas igrejas. Tem feito com que pessoas se isolem e vivam no isolamento, como nós chamamos de desigrejados hoje, esse novo fenômeno. Pessoas que se dizem cristãs, mas não congregam mais. Que se dizem cristãs, mas eu não me submeto mais a ninguém. Ah, se dizem cristãs, mas o pastor me feriu, o irmão da igreja me feriu, não volto mais naquela igreja. É a mesma coisa que dizer: não, eu sou muito bom para aquela igreja ali, eles são muito ruins, eles são muito pecadores. Ah, eles me feriram demais, eles não prestam. Quem presta sou eu.
Se nós olharmos, queridos, a igreja, o primeiro problema que a igreja enfrentou dentro de si mesma foi a divisão na distribuição da alimentação. Havia algumas igrejas que falavam, algumas viúvas que falavam hebraico e as que falavam grego. Como a maioria dos que serviam eram da fala hebraica, as viúvas que falavam hebraico estavam sendo melhor assistidas do que as que falavam grego. Eles poderiam chegar naquela situação e falar assim: esses irmãos aí que falam hebraico não prestam. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, fazer uma igreja só para judeus e uma igreja só para quem fala grego. Eles poderiam ter feito isso? Poderiam ou não poderiam? Poderiam. Mas foi isso que eles fizeram? Não. Esses irmãos podem estar errando contra nós, mas são nossos irmãos. Esses irmãos estão errando contra nós, mas eles continuam sendo servos de Deus. Esses irmãos podem estar errando contra nós, mas nós não vamos abrir mão da unidade. A igreja vai continuar junta, a igreja vai continuar unida, a igreja vai continuar no propósito de Deus. Então como é que a gente resolve isso? E eles resolveram levantando os diáconos que falavam o grego para servir as irmãs lá que falavam o grego. E a igreja continuou junta. Nessa manhã, meu irmão, podemos ter diversas opiniões sobre diversas situações, mas que isso não nos separe, que isso não nos afaste, nós possamos ser humildes de reconhecer as nossas fraquezas e fragilidades, e possamos ser humildes também de continuar convivendo, mesmo com as fraquezas e fragilidades do outro. Posso ouvir um amém bem alto aí? Estou quase cochilando aqui, posso ouvir um amém bem alto para acordar o pastor? Amém, meu irmão? Precisamos dessa humildade, não só de reconhecer a nós, mas também reconhecer que nós não somos melhores do que o outro. Os apóstolos nos deram essa grande lição, queridos. Apesar das suas fragilidades e fraquezas, eles permaneceram juntos. Paulo, na carta de Gálatas, ele repreende Pedro, mas ainda assim, Pedro aceita a repreensão e eles continuam juntos. A igreja continua caminhando junta. E aqui, para a gente terminar, não tem como haver unidade, não tem como haver união, como eu já falei, sem o Espírito Santo, claro, mas também sem amor, queridos. Sem amor, a igreja não funciona, queridos. Sem amor, não tem como andar junto. Sem amor, e aqui eu falo do amor de Deus, não o amor humano, mas o amor de Deus, que é um amor ágape, que é um amor sacrificial, que é um amor que nos leva a uma ação em favor do outro, mesmo sem o outro merecer, que é um amor que nos leva a uma ação em favor do outro, mesmo sabendo que o outro não vai nos retribuir. Sem esse amor, querido, as coisas não funcionam. E debaixo do guarda-chuva do amor está, até a nossa aula de hoje, pela manhã, na nossa escola bíblica, está o perdão. Sem perdão não há reconciliação. Sem perdão não tem como caminhar junto. Sem perdão não tem como restaurar a vida. Sem perdão não tem como manter a comunhão com Deus. Sem perdão não tem como manter a comunhão uns com os outros. Então, nesta manhã, para que eu viva unido com a minha igreja, para que eu viva unido com o meu Deus, para que eu viva unido com os meus irmãos, eu preciso ter amor no meu coração. Será que hoje, como diz lá Mateus 24, será que hoje o nosso coração, nós somos daqueles poucos em que o amor está aquecido, ou nós somos daqueles muitos em que o amor está se esfriando a cada dia? Essa é uma manhã que, ainda que o meu coração esteja com o amor frio, eu vim ao lugar certo, eu vim à casa de Deus, e esse é o lugar que Deus vai avivar e aquecer o amor no seu coração, no meu coração, para que nós saiamos daqui cheios do amor e da graça de Deus, para levar esse amor a todos quantos Deus nos permitir levar. Se eu cheguei ao ponto, pastor,
Do amor não está só frio, mas eu abandonei o primeiro amor, como Deus falou à igreja de Éfeso. Você fez muitas coisas boas, mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que eu faço, pastor? A recomendação está na própria carta. Volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Então nessa manhã também é uma manhã que eu posso me arrepender. Eu estou sem amor, eu abandonei o primeiro amor. Mas esse é o lugar e esta é a manhã que eu posso me arrepender. Voltar à prática das primeiras obras. Reter um amor reaquecido no meu coração. E ser um instrumento de bênção. Voltar a viver unido com a minha igreja. E ser uma bênção para quantos o Senhor me usar. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, nessa manhã, eu preciso de perdão. Nesta manhã, eu preciso perdoar. Muitos desses irmãos que estão aí desigrejados, é porque não querem perdoar aqueles que lhe ofenderam. Muitas vezes, muitos que se afastam das igrejas é porque não querem pedir perdão por aquilo que fizeram de errado. Preferem, então, se afastar e viver na prática do pecado do que se reaproximar, se arrepender, pedir perdão e se reconciliar com Deus. Eu gosto de dizer que Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus e fugiram de Deus, porque eles ainda não conheciam o Deus do perdão, o Deus perdoador. Eles não conheciam que Deus tinha perdão para eles não tinha saída e solução para a situação na qual se encontravam. Quando nós olhamos para o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, quando ele foi confrontado com o pecado dele, ele pôde correr para Deus. Mas por que ele pôde correr para Deus? Porque Deus já havia se revelado como Deus perdoador, Deus compassivo, Deus misericordioso, assaz, eu gosto dessa expressão, assaz benigno. Então nessa manhã, meu irmão, eu e você, nós não precisamos fugir de Deus, nos esconder de Deus e correr distante de Deus, querido, porque nós já conhecemos o Deus perdoador que se revelou na cruz do Calvário, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali ele foi crucificado de braços abertos, dizendo: eu te recebo, meu filho, eu te recebo, minha filha. Você pode ter feito o que fez, pode ter cometido qualquer pecado, mas eu te recebo porque eu sou o Deus perdoador. Meu sangue lava o teu pecado, meu sangue purifica a tua iniquidade, e o meu sacrifício te reconcilia com Deus novamente, para que você viva em novidade de vida e tenha direito às mansões celestiais e adentrar pela cidade santa pelas portas. Então nessa manhã, meu irmão, é manhã de perdão, de restauração, de cura e de reconciliação para todos nós, para que nós possamos viver unidos debaixo da bênção do Senhor. Você que crê nisso, aplauda o Senhor nesta manhã, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Se coloca de pé. Quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós. Feche seus olhos aí por um momento. Como eu falei de perdão, eu queria primeiro que você olhasse para a sua vida. Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos e reconhecemos, ó Deus, que talvez tenham situações, pecados que nós ainda não tratamos com o Senhor. Quero chegar diante de Ti e pedir perdão pelos meus pecados. Você pode falar isso para Deus? Pedir perdão pelos seus pecados. Às vezes nós chegamos diante de Deus e a gente pede perdão pelos pecados da nação brasileira, ainda mais nessa época de eleição. A gente pede perdão pelos pecados da nossa família. Aqueles que são pais pedem perdão até pelos pecados de seus filhos. Mas nessa manhã Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando comigo. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas suas fragilidades.
Peça perdão por aquilo que você fez que ofendeu o seu irmão. Quando nós ofendemos algum irmão, antes de tudo nós ofendemos a Deus e quebramos a lei de Deus. Então, eu não preciso só me reconciliar com meu irmão e pedir perdão a ele porque eu o ofendi, eu fiz algo mal a ele. Eu também preciso pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa porque eu ofendi meu irmão. Talvez algum desigrejado esteja lá fora por minha causa. Eu vou falar sua não, por minha causa. E se assim for, Deus me dá uma oportunidade de saber disso. E quem sabe ligar para essa pessoa e dizer, meu irmão, me perdoa por eu ter ofendido você. E tem sido uma pedra de tropeço na sua vida para que você saísse da igreja. E quem sabe vai haver uma reconciliação e essa pessoa volte. Que nessa manhã, Pai, nós possamos ser humildes e reconhecer as nossas fragilidades. E nessa manhã talvez você tenha chegado aqui ofendido. E essa mensagem veio falando com você, e a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios que o irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Talvez você tenha chegado aqui com o seu coração blindado, fechado, pensando, não tem nada que esse pastor fale que vai me convencer. E é verdade, não tem nada que eu fale que vai convencer ninguém. Mas eu creio que quem falou não fui eu, mas foi o Espírito Santo. E ele tem poder de convencer. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ainda que tenha chegado com o coração endurecido, a palavra de Deus tem poder para quebrar. Que nessa manhã você possa liberar perdão, meu irmão. Que nessa manhã, você que está aqui, que chegou frio, pensando em desistir. Você que chegou aqui já abandonado o primeiro amor, já quase sem fé. Mas você chegou à casa de Deus. Que seja uma manhã, você que assiste pela internet, que seja um dia de milagre na sua vida. Que a sua vida e a minha vida sejam restauradas. Que o amor de Deus seja avivado e aquecido, reavivado nos nossos corações. E que o Espírito Santo de Deus venha encher a cada um de nós. Você pode erguer as suas mãos e fazer esse pedido? Enche-me de ti, Senhor. A palavra de Deus nos diz que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com poder. Você pode dizer isso? Senhor, cumpre a tua promessa e me enche do teu Espírito. Você que está aqui que não é batizado com o Espírito Santo, nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Você pode dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Você que está aqui nessa manhã e de repente os dons não tenham fluído na sua vida, você não fala mais em línguas, você não vê mais os dons operando na sua vida, você pode erguer as suas mãos e dizer, Senhor, enche-me do teu Espírito, reaviva os dons na minha vida, me usa como instrumento da tua bênção. Ó Pai, que nesta manhã nós sejamos renovados, nós sejamos avivados, que nessa manhã nós saímos daqui cheios do teu Espírito, Senhor. Principalmente porque a tua palavra nos diz que é o Espírito quem traz a unidade. Eu só mantenho para que eu possa sair daqui cheio do teu Espírito Santo, Senhor, para que eu permaneça unido à igreja, para que eu permaneça unido aos meus irmãos, para que nós permaneçamos em união e não permitamos, especialmente nesse tempo que temos vivido, que nada e nem ninguém nos afaste do teu amor. Nada nem ninguém nos afaste da tua presença. E nada e nem ninguém nos afaste uns dos outros. Que possamos continuar caminhando juntos. E que nessa unidade o Senhor nos abençoe. Derrame vida, a bênção. E faça as tuas maravilhas entre nós. Ao que nós oramos. Que toda barreira, que toda ação contrária, que todo espírito contrário, tudo aquilo que o adversário faz para nos afastar, para nos gerar contenda, divisão e facções entre nós, que todo mal caia por terra, Deus amado, e que o teu Espírito, que é o Espírito de graça, de união, é o que opera em nossas vidas e entre nós, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Vamos orar, fazer a oração final. Pai, te agradecemos por essa manhã, muito obrigado. Você que precisa de uma oração, meu irmão, não vá embora. Talvez essa mensagem mexeu com você. Eu estarei aqui à frente, nossos intercessores, diáconos, para orar por você. Amém? Te agradecemos, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo teu zelo e cuidado conosco. Que o Senhor continue a tua obra de maravilhas, nos mantendo unidos e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Dá-nos um domingo de bênção. Talvez vai ser um domingo em que teremos oportunidade de reconciliação com alguém, em alguma situação. Que o Senhor se mova, Pai, fazendo maravilhas.
é o que nós oramos. Leva-nos debaixo da tua bênção e proteção e continua ministrando sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje.